Pessoal, agora vamos a resolução da questão 05 de revisão da nossa série de revisão sobre função afim, tá bom? Então, iniciando aqui, uma questãozinha do SAEP, bem tranquila também, onde vocês vão, a partir de uma função afim, identificar o gráfico que a representa, tá bom? Então, a questão diz o seguinte: observe a função f de R em R definido por f de x é igual a 3x menos 3. O gráfico que representa essa função é... Então, simplesmente, essa questão quer que você encontre o gráfico que representa essa função afim aqui, f de x é igual a 3x menos 3. E para isso, e eu creio que vocês já sabem, visto que isso é uma aula de revisão, a gente já estudou esse conteúdo anteriormente, vocês têm que perceber o quê? Né? As dicas que eu dei anteriormente nas nossas aulas e que eu vou revisar aqui agora. A primeira, olhar para o termo independente da função, aquele que não vem acompanhado da letra, ou, em outras palavras, o coeficiente π. Bom, no caso aqui, ó, percebam que ele é menos 3. Bom, 3 é aqui o nosso coeficiente A, menos 3 é o nosso coeficiente B. Ele é o termo independente. Então, o termo independente, ou menos 3, é aonde a reta deve cortar, deve tocar o eixo Y. Vamos aqui ver gráfico a gráfico. Então, aqui na A, ó, perceba que na a reta está cortando o eixo Y, aqui o eixo Y, bem no ponto menos 3, ó. Bem no ponto menos 3. Então, atende à primeira condição. Vou até circular aqui para vocês perceberem, ó. Corta bem no ponto menos 3. Então, aqui a A pode ser uma alternativa correta. Beleza? Vamos lá, continuando. Na B, aqui na B, vocês percebem que temos aqui o eixo Y, também novamente, e a reta está cortando o eixo Y, ó, também bem no ponto aqui, ó, num ponto menos 3, ok? Então, aqui o termo independente da função descrita pelo gráfico da B também é menos 3. Então, ela também pode ser, digamos assim, o gráfico correto que representa essa função descrita aqui, f de x é igual a 3x menos 3. Vamos a C. Na C, ó, temos aqui o nosso eixo Y, como vocês podem bem aqui observar, e a reta corta o eixo Y nesse ponto, ó, exatamente nesse pontinho aqui, ó. No ponto o quê? No ponto 3. O ponto 3 é diferente de menos 3. Então, isso quer dizer que esse gráfico aqui da C não pode representar essa função 3x menos 3, tá bom? Vamos lá, continuando. Vamos agora aqui com o gráfico da D, né? O gráfico da D, temos aqui o eixo Y, ó, perceba que o eixo Y tranquilo aqui, e a nossa reta corta o eixo Y bem exato nesse ponto aqui, ó. Que ponto? No menos 3. Então, aqui na D, pode ser também o gráfico que representa essa função 3x menos 3. Vamos agora aqui à alternativa E. Na alternativa E, vocês percebem aqui, ó, temos aqui o nosso eixo Y, e onde a reta corta o eixo Y, também vou marcar aqui, ó, é bem no menos 3, tá bom? Então, com essa dica, com esse primeiro passo de encontrar o termo independente, a gente só conseguiu eliminar até agora a alternativa C, né? Essa alternativazinha C aqui, então ela já está descartada, né? Não pode ser o gráfico que representa a função f de x é igual a 3x menos 3. E aí, professor, qual é o segundo passo? O segundo passo é vocês perceberem se aí a gente vai ter uma função crescente ou decrescente. E o que é que determina isso, professor? Digamos assim, o posicionamento da reta. Se ela for para a direita, isso quer dizer que a gente vai ter ali uma função crescente. Se ela for para a esquerda, isso quer dizer que a gente vai ter uma função decrescente, tá bom? Então vamos ver isso. Aqui na A, ó, perceba que a reta ela vai aqui para a direita, né? Ela vai crescendo aqui para a direita, digamos assim, ela vai caminhando para cima ou para baixo para a direita. Então vocês percebem aqui, ó, nesse posicionamento aqui, indo para a direita, vocês vejam que ela é uma função crescente. Assim como na B, ó, na B também, ó, temos aqui ela indo para a direita, né? Partindo aqui de baixo para cima, ela está indo para a direita. Então, aqui também temos um exemplo de função crescente, tá bom? Continuando. Vamos agora para a alternativa D. Na alternativa D, vocês percebem, ó, que ela vai aqui para a esquerda, né? Ela está indo para a esquerda, se a gente pegar aqui de baixo para cima, né? Sempre enfatizando isso. Vocês percebem que ela vai para a esquerda, logo é uma função decrescente, né? Se ela é uma função decrescente, isso quer dizer que o nosso A, o nosso
coeficiente que vem acompanhado da letrinha, no caso x, ele tem que ser negativo. E nessa função aqui, ó, vocês percebem que esse termo aqui, que no caso é 3, esse coeficiente que é 3, que vem acompanhando o x, ele é positivo. Logo, esse gráfico não pode representar a função aqui, ó, no caso f de x é igual a 3x menos 3. Não pode representar, porque aqui a gente tem um exemplo de função crescente, e aqui vocês vejam que esse gráfico representa, através da sua reta, uma função decrescente, tá bom? Vamos lá, continuando. E aqui, para finalizar, no item E, vocês podem perceber aqui no item E, que, novamente, pegando aqui de baixo para cima, digamos aqui, assim, né? A reta vai crescendo para a esquerda, tá bom? Se ela vai aqui na direção, ou melhor, crescendo na direção da esquerda, digamos assim, pegando como referência aqui o eixo Y e de baixo para cima, é importante, isso é uma dica para vocês, pessoal. Vocês vão perceber que também não representa esse gráfico, porque aqui representa uma função decrescente, tá bom, galerinha? Então é importante vocês perceberem isso. Quanto a isso, também é interessante vocês perceberem a questão dos quadrantes, né? Vocês estão lá por volta do 8º, 9º ano no plano cartesiano. É importante também vocês entenderem isso. Mas somente com essa dica que eu estou falando para vocês aqui, né? Pegando a reta de baixo para cima, se ela vai para a direita ou se ela vai para a esquerda. Se ela vai para a direita, função crescente. Se ela vai para a esquerda, função decrescente. Vocês conseguem aí identificar, né? Dá para matar também através dessa pequena dica para vocês, sem interpretar essa questão dos quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante de um plano cartesiano, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então, pessoal, o que é que restou aqui, né? Restou a alternativa A, como vocês podem perceber aqui, e restou também a alternativa B, como vocês podem aqui perceber, tá bom? Eu vou dar uma apagadinha aqui só para facilitar o nosso cálculo, né? Vou fazer o nosso cálculozinho aqui também para vocês. Então vamos lá, né? O terceiro e último passo para definir qual a alternativa correta, se é A ou B, é o seguinte. Vocês vão pegar aqui a função, no caso, f de x é igual a 3x menos 3, como eu já vou trazer para cá, ó, f de x é igual a 3x menos 3. E em relação aqui a A, você vai substituir o x por onde a reta está cortando o eixo x. Tá bom? Olha aqui o eixo x, ó. Eixo X. Onde é que a reta está cortando ele? Está cortando aqui no ponto 1, né? Digamos assim, no 1. Então, no lugar desse X aqui, vocês vão substituir por 1. E se o resultado for igual a 0, isso quer dizer que essa função esse gráfico representa essa função. Se não, é porque o gráfico não representa essa função. Então, a gente vai fazer isso para A e para a B. Por isso que é importante vocês terem o primeiro e o segundo passo bem definido, né? De identificar o termo dependente, né? Bem direitinho no gráfico e também numericamente falando, assim como também nessa reta crescente ou decrescente, para que vocês possam eliminar o máximo de alternativas possíveis e consigam, né, através, ficar com o mínimo de alternativas possíveis para fazer esse cálculo, tá bom? Então vamos lá, f de x é igual a 3x menos 3. Então no lugar do x a gente vai substituir por 1 e o resultado tem que ser igual a 0. Se não for igual a 0, é porque a função não representa, ou melhor, o gráfico não representa a função descrita. Então vamos lá, f de x é igual a 3, né? O x a gente substitui por 1, fica aqui vezes 1, e o menos 3 a gente repete. Então ficou aqui, ó, f de x é igual, temos agora aqui, ó, 3 vezes 1. 3 vezes 1 é quanto? É 3. 3, repetindo aqui o nosso menos 3. Logo, f de x vai ser igual 3 menos 3, 0. Olha aí, ó, tem que ser igual a 0. Por quê? Porque onde a reta corta o eixo x, isso quer dizer que ali a gente tem a raiz dessa função afim, tá bom? Ou zero da função, como também algumas questões trazem nessa linguagem. Então, f de x é igual a 0 quando a gente substitui o x por 1. Então, isso quer dizer que aqui a alternativa A é a alternativa correta. Então, vou até marcar ela aqui, ó, porque ela já tem todas as condições. Professor, mas e a B? Como é que eu vou saber se ela é correta ou não? A gente vai resolver da mesma forma e vocês vão perceber que o f de x vai ser diferente de 0 quando a gente substituir o x, no caso aqui por 3, que é onde a reta corta o eixo x, tá bom? Então, novamente trazendo para cá, ó, f de x é igual a 3x menos 3, que é a função dada pela questão. E a gente vai substituir esse x agora por 3, porque é onde a reta corta aqui no gráfico da B o ponto no eixo x, no caso aqui em 3. Então, fica f de x é igual a 3 e o x a gente substitui por 3. E repetimos o menos 3 aqui, como vocês podem perceber. Ficou o quê? F de x é igual a 3 vezes 3 menos 3. Resolvendo, f de x é igual a 3 vezes 3 vai ser igual a 9 e repetimos o menos 3. Continuando, f de x vai ser igual a 9 menos 3 é exatamente igual
a 6, tá bom? 9 menos 3 igual a 6. 6 é diferente de 0, f de x aqui deveria ser 0, por isso é que a alternativa B, esse gráfico aqui dela, está errado, ele não representa a função f de x é igual a 3x menos 3. Então, a única alternativa correta aqui, como vocês podem ver, é a alternativa A, tá bom? Que atende todas as condições. Galera, então essas são as dicas, né, de revisão da nossa videoaula, né, da nossa série de videoaulas, de 1 até 5, né, questões resolvidas sobre o conteúdo de função afim, para que vocês vão para a prova de vocês, né, possam ir para a prova de vocês o mais preparado possível quanto à resolução dessas questões, que é como vocês serão cobrados, tá bom? Então, pessoal, é isso. A prova de vocês vai estar bem tranquila, né? O testezinho tá bem tranquilo, essa atividade avaliativa, sem, digamos assim, mais complicações. Vocês terão questões bem parecidas, claro que não serão iguais, nem, digamos assim, com os mesmos valores, muito menos com os mesmos valores, né? Elas vão ser diferentes, mas nesse mesmo contexto, nessa mesma situação, cobrado o mesmo conhecimento, as mesmas habilidades. Então, se você conseguiu assimilar essa série de questões vistas nessas videoaulas de revisão, você com certeza vai ter um bom resultado na avaliação. No mais é isso, pessoal, estudem e vamos lá, né? Foco na prova, galera. Tchau.